Gente, é só eu sair do Brasil que o Predo surta? Toma porrada em barbearia? O que tá acontecendo? Gente, esse bofe ele não cansa de passar vergonha, né? Agora, por acaso, de repente, ele resolveu aparecer na rua completamente, quer dizer, supostamente doido e apareceu sem camisa numa barbearia e, pelo visto, tomou porrada. Aí já tentaram meter o Davi Brito, meteram o termômetro dizendo que ele estava doente em casa, que nada tinha acontecido. Mas vamos ver o negócio aqui. Antes de tudo, esse queridíssimo, de repente reapareceu. E, gente, parece que é tudo meio construído, né? Porque ele entrou com processo. Até vou passar esse vídeo aqui, não, acho que não, eu conto para vocês. Ele entrou com processo contra a Globo, falando que a Globo foi negligente de deixar ele entrar no Big Brother, porque ele tinha questões psiquiátricas, mentais, e a Globo não fez nada. É aquela história, né? A pessoa, ela se inscreve, ela quer entrar, ela fala tudo mais, entra, faz a merda que fez e depois fala, não, foi mal, tava doidão, não, a Globo não podia ter me colocado, realmente. Aí saiu do programa, de repente foi internado numa clínica psiquiátrica, etc, etc, que já tinha problemas com cannabis, tinha vício. É, menina, que loucura. E aí ele, de repente, reapareceu. E reapareceu já dizendo que vai contar histórias, que vai botar a boca no trombone. É que nem o cowboy. Que nem o cowboy dizendo que quando saísse. Eu tô com 12 microfones, né? Nem o cowboy dizendo que quando saísse ia expor a Ana Paula. Que a gente aqui não. A gente não viu o suficiente do programa, né? Então o cowboy de lá de dentro provavelmente tinha uma informação privilegiada que a gente não tem. Mas aqui, ó, vamos ver o queridão fazendo stories. E aí, pessoal, deixa eu falar pra vocês, ó, já saí da clínica, sigo em tratamento. Daqui uns dias eu vou dar uma entrevista e vou contar tudo pra vocês, então acompanha. Não esquece, Deus abençoa sempre. E aí, pessoal, deixa eu falar pra vocês, ó, já saí da... Aí eu te pergunto, será que Deus abençoa sempre? Às vezes não. E aí rolou isso aqui. Dias depois, ele já estava dando de doido na rua. Tem gente com o Pedro, ex-participante expulso do BBB 26, foi visto brigando em uma barbearia em Curitiba. E as imagens da câmera mostraram o exato momento. Ele que recentemente saiu da clínica psiquiátrica na qual ele foi internado logo após a sua expulsão do BBB, chegou até mesmo a prometer uma entrevista exclusiva contando tudo o que aconteceu nesse período, foi vista agora Tá aí a entrevista exclusiva que ele deu. Ele deu uma entrevista exclusiva pro dono da barbearia. brigando em uma barbearia. Ainda não se sabe o real motivo de que tudo isso aconteceu. Mas vejam só as imagens da câmera. Aqui já dá pra perceber que ele está ali na geladeira pegando, né, alguma bebida, alguma coisa pra ele tomar. Não, cadê ele aqui? Ele tá de roupa ainda? E chega até um rapaz se aproximar próximo a ele que parece aquele. Ah, tá. Cadê? Dá pra ver meu mouse? Aqui, ó. Esse aqui. Ah, então ele entrou com camisa na barbearia. É uma barbearia que supostamente ninguém conhece ele, ninguém sabia quem ele era. Aí ele entrou e foi lá na geladeira, porque você sabe, né? Não sei se você, que não conhece o universo da barbearia, tem bebida. Porque o homem, para ele se sentir mais homem, ele precisa beber até quando tá cortando o cabelo. O lugar ali era um lugar privado, né, que somente funcionários poderiam acessar, e ele estava lá. Eles chegam a conversar alguma coisa ali e o Pedro sai andando em direção à porta, né? E o cara de azul chega até a comentar Eu tô achando que isso aqui é uma cena depois dele ter entrado, porque eu acho que ele entra já sem roupa. Não sei se a gente tem aqui o alguma treco coisa com inteiro. ele e vai Ó, aí o dono vai até lá. atrás do Pedro. Aí fala com ele. Essa é uma cena depois. Tem cenas antes disso. Mas essa eu acho que foi uma das primeiras cenas a vazar sobre esse assunto. E aí é o exato momento onde tudo Clau, um tapão na cara dele. acontece, olha lá. E todo mundo da barbearia foi atrás para poder defender provavelmente o rapaz, né, que o Pedro Eu amo. Todo mundo da barbearia foi atrás pra provavelmente defender o rapaz. O Pedro com certeza não é. teria dado. Pelo que foi divulgado aí através do portal do Google, a gente, essa briga aconteceu hoje. Mas e aí, o que vocês acharam? Já comente aí, não deixe de me seguir. Aí tem o vídeo aqui, só que eu acho que é o mesmo vídeo que a gente viu agora.
né? É basicamente o mesmo vídeo, porradaria estancando. Ó. Por quê? O que aconteceu? Saiu essa notícia dizendo que ele tinha tomado porrada. E aí, o povo lá dele falou: não, lógico que não. Ele tomou porrada, tá doido. E mandaram esse vídeo aqui. Opa, doutor, boa tarde, tudo certo? Como que tá? Não, Pedro? Tá louco? O Pedro tá dormindo aqui? Almoçou, acho que é. Eu acho que o povo nem eles acreditam, né? Parece que, tipo assim, gente, juro, parece uma esquete do Cacete Planeta, assim. É o momento da Vibrito, não é possível. Nem eles acreditam que o Pedro tava realmente lá dormindo, né? Era por volta de 10 para meio-dia, tomou medicação, tá aqui, ó, capotada. Capotada. Juro. É até difícil de levar a sério. No 10º sono, pode. Pedro, pode chamar aqui. Tomou os remédios, acho que era por volta depois do almoço, meio-dia e pouco. Tá dormindo aqui, nem saiu de casa hoje. E aí o Léo Dias, que tem pacto com o Satanás, obviamente, falou como é que é. Ele. Aí foi, já mandou um repórter lá. Fala, rapaziada! Pra descobrir o que estava acontecendo. E aí descobriu que o povo todo da barbearia. Ele entrou assim na barbearia. Sem roupa. E aí, o povo da barbearia, óbvio, que como todo macho, que não tá nem aí pra porra nenhuma, resolveu o quê? Entrou um assediador, uma pessoa que, tipo assim, nossa, acabou de assediar uma pessoa em rede nacional. O que a gente vai fazer? Stories. Fazendo. Sim. Deixa eu falar pra vocês, tá difícil a situação, mas foguete não tem ré, não dá pra parar. Vamos pra É, o problema do foguete é que uma hora ele explode. É tipo cometa, é mais do que foguete, né? Fica assim, ó, não tem ré, uma hora faz. cima! Ele tá bem normal. Mas eu, assim, eu acho que tem como a gente ter um certo cuidado, porque isso aqui tudo pode ser uma grande atuação, né? Porque eu sinto que eles agora precisam criar um factoide para provar realmente que o Pedro está desequilibrado. E aí jogam ele ali numa barbearia, arranja uma confusão, é óbvio que ia virar notícia, óbvio, né? Então você vê que ele não tá muito bom das faculdades mental dele, mas até aí isso não quer dizer muita coisa. Alguém que apareceu aí hoje? Fala, rapaziada, ó, deixa eu falar pra vocês, tá difícil a situação, mas foguete não tem ré, não dá pra parar. Vamos pra cima! Cheguei, Pedro. Vambora. Juro, mano. Que escolhas, né? Escolhas. Aí tá vendo? Aí o povo, não era o Pedro, não. Com certeza aquele ali, aquela pessoa, aquele esmigo asqueroso ali, não é o Pedro, não. Que isso? Aí de repente fotos óbvias do lugar da barbearia. Óbvio que era ele. Aí, ó, o vídeo. Ah, essa é a câmera de segurança antes de tudo acontecer, antes dele botar a roupa. Ó. Então era ele mesmo. Pegam exatamente a mesma cena. É muita autoestima, né? É muita autoestima. Ó. O que tá fazendo? Explica. Alguém que apareceu. O caso de E aí temos, obviamente, que o Léo Dias não deixou barato. O Léo Dias foi lá fazer entrevista com o dono da barbearia. A equipe do Léo Dias está em Curitiba acompanhando de perto o caso de agressão envolvendo o ex-participante do Big Brother Brasil edição 2026, o Pedro Espíndola, que segundo câmeras de segurança veio aqui e partiu para a agressão. Eu estou ao lado do proprietário dessa barbearia que inclusive participou dessa agressão e vai contar pra gente Ah tá, eu achei que ele tinha participado do Big Brother também. Mais um. tintim por tintim o que aconteceu aqui. Me fala. Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Eu quero esclarecer o seguinte, ele veio realmente até a barbearia, né,
já entrou sem camiseta, se identificando como era o Pedro do BBB. Eu amo, imagina ele se identificando. Tudo bom, galera? Lembra? Eu sou o Pedro, aquele cara que assediou, fez expulso. Até a cerveja aí? Entendeu? Já entrou falando que ele era um ex-BBB. A princípio, Tem que ter coragem pra dar carteirada a essa altura, né? quando ele entrou sem camiseta, todos ficaram contentes, né? Tiraram Olha, a princípio, quando ele entrou sem camiseta, todos ficaram muito contentes. Caramba, eu também olho para as imagens e fico, que alegria. Tudo que eu sinto é fotos, alegria. fizeram vídeo com ele, tudo. E na sequência, ele foi na geladeira, pegou uma cerveja, não pediu pra ninguém, sentou na cadeira do barbeiro, não falou nada com ninguém, entendeu? E os Não é estranho, não parece que ele foi lá cavar. Porque é isso, querem botar que ele tá doidinho. Só que não parece que ele foi lá cavar um VTzinho. Até fora da casa ele foi cavar um VT. meninos, os barbeiros alertaram ele, né? Falou assim, ó, você pode, por favor, colocar a camiseta, porque a gente atende mais gente aqui, então, né, a gente pede que você coloque a camiseta. Tem como você colocar a camiseta? Porque a gente tá aqui, assim, entumecido com esse corpinho de lontra. E ele ignorou, né? Falaram de novo, ele ignorou de novo, até que a terceira vez um funcionário meu me mandou mensagem, falou assim, França, você vai ter que descer aqui que nós estamos com um problema aqui na barbearia. Né? Nisso eu abri a câmera e vi. O doidinho da praça entrou na barbearia, assim, vai ter que vir aqui. Eu vi ele cogitando pela câmera, fazendo gestos pela câmera, sabe? E desci aqui. A hora que eu desci aqui, ele tinha acendido um cigarro. Agora, parece isso, realmente, porque chega uma hora que não dá pra ver ele de perto. Só que é isso, ele... Gente, o cara que tá passando por isso... Primeiro, da onde ele saiu? Onde ele tava? Da onde ele veio? Não parece que ele tá plantado ali nessa situação? Bem, supostamente, não tem como dizer nada, mas não parece um pouco? Dentro da barbearia e fumando na cadeira do barbeiro, sabe? Acendendo um cigarro, fumando. Que querem mostrar que ele tá completamente fora da casinha. O cara acendeu um cigarro dentro da barbearia e trouxe em camisa. Tipo... Acho que nem a pessoa mais doida consegue ser tão performática. Uma criança pequena do lado, entendeu? Os meninos alertaram, ele falou assim, ó, por favor, você pode sair daqui e fumar lá fora? E ele simplesmente ignorou. Aquelas câmeras de segurança flagraram tudo o que o senhor França está falando. Como que vocês confirmam de fato que é o Pedro? Então, como eu te falei, ele já chegou se identificando como Pedro, né? Que ele era. Como que vocês sabem de fato que é o Pedro? Bem, antes de tudo, aquela fuça dele é, né, bem reconhecível. Segundo que ele chegou falando, oi, tudo bom, sou o Pedro. Ex-BBB, e uma das clientes conheceu ele como realmente fosse o Pedro, então ele fez foto, fez vídeo com todo mundo, né? Falou que foguete não tem ré, que não sei o quê, que agora é pra cima, né? Que ele ia provar tudo ao contrário, que estão falando sobre ele, então enfim. Ele fez um agito aqui de manhã. Eu amo o vou provar tudo ao contrário, sendo que assim, não tem nem o que provar, né, amor? Tem câmera. Todo mundo assistiu. Provar o quê, cowboy? Sabe? De manhã ele fez um agito e realmente, a todo momento a gente foi educado com ele, né? A gente só pediu para ele colocar a camiseta. E pela terceira vez que eu pedi para ele colocar a camiseta, ele colocou a camiseta. Ele tirou a calça e cagou no chão. Cagou na sacola e tocou na minha cara. Entrou aqui na barbearia, abriu a geladeira, pegou um refrigerante e eu fiz a cobrança dele. Falei assim, como que você vai pagar? No débito, no crédito, no cartão? Eu vou pagar no cartão doidinho. Ele pegou e falou que não ia pagar naquele momento. Falou assim, não vou pagar agora, depois eu pago. Daí eu falei pra ele que não era assim que a gente trabalhava, que se ele pegou, ele teria que pagar, né? E o que aconteceu? E daí o que aconteceu? Que ele Aí, cadê um socão na cara dele? falou assim, se eu não conhecia ele. Ele falou assim, você sabe com quem que você tá falando? Você sabe quem eu sou? Essas Eu sou um fudido. Mas um fudido de meio, vem aqui te dou um socão também. foram as palavras dele. As palavras dele. Você repete? Sabe com quem que você tá falando? Você sabe quem eu sou? Foi isso que ele me falou. Eu Infelizmente eu sei, é por isso mesmo que eu estou te cobrando. falei assim, não sei quem você é, mas eu sei que você tá no meu estabelecimento fazendo arruaça. E daí foi a hora que eu parti pra cima dele. E ele fez o quê? Ele pegou e me atacou uma lata de refrigerante na cara, até explodiu aí pelo teto, pelo... Nossa, você vê que realmente explodiu o treco inteiro, né?
Agora, era cerveja ou refrigerante que ele tava tomando? no chão, tudo, e saiu correndo. A gente lembra aqui que o ex-participante, o Pedro, ele desistiu do programa depois de assediar a participante Jordana dentro da salinha lá, partiu para cima dela e Graças a Deus que o Pedro não fez um suco de frango. logo após já apertou o botão e desistiu do programa. Inclusive, repercutiu, né? Repercutiu no Brasil inteiro. Foi aí internado em uma clínica de reabilitação e dias atrás saiu dessa clínica. A gente já viu o vídeo dele falando, né, da saída dele, que ia falar um monte de coisa. E ele veio no comércio de vocês, então, nessa barbearia. Ele veio fazer o que aqui, primeiramente? Então, a princípio, Porra, mas caralho, que enrolação, né? O que ele veio fazer? VT. ele veio com outro cliente nosso, que trouxe ele, né? Que inclusive falou que estava internado com ele, alguma coisa assim, que eram amigos. E falou que queria cortar o cabelo. Falou que queria cortar o cabelo e fazer um platinado no cabelo. E como a barbearia de manhã estava cheia, os meninos falaram, aguarda que a gente já te atende. E nisso ele ficou ali, ficou tipo tirando foto, fazendo gestos na frente do espelho, entendeu? Sem camisa, né? Pegou a cerveja, acendeu o cigarro aqui dentro. Então foi um negócio muito constrangedor, sabe? Porque como a gente é muito antigo aqui no bairro, aqui, né? A minha barbearia tem 11 anos aqui, eu nunca tive esse problema, né? Nem com famoso, nem... Nossa, já atendemos vários jogadores de futebol, então sempre todo mundo quer o sigilo, né? Não quer ser reconhecido, né? Quer, tipo, tranquilidade. E ele já... A equipe do Léo Dias Quer sigilo? Que tipo de serviço tem nessa barbearia? Não tô entendendo. Aí temos uma nota à imprensa. Ai, lá vem. Mas deve ser do mesmo naipe do... Obrigada. A defesa técnica do Pedro Henrique Espíndola vem a público não para alimentar narrativas oportunistas, tampouco para se submeter ao tribunal da internet. Mas para impor um mínimo de racionalidade diante de um cenário que foi deliberadamente distorcido, inflamado e explorado de forma absolutamente irresponsável. Desde o primeiro momento, esta defesa atuou com a seriedade que o caso exige. Buscou informações diretamente com os familiares de Pedro, que negaram de forma categórica os fatos então divulgados, inclusive encaminhando elementos que corroboravam tal versão. Quer dizer, a defesa foi lá, né? Mandou um vídeo falando cadê o Pedro. Aí eles, o Pedro tá dormindo. Aqui ele dormindo. Mandaram aquele vídeo. Diante disso, a defesa agiu no estrito cumprimento do seu dever, confiou em seu constituinte e assim se posicionou. Ah, tá, gente, lembrando que eu acho que essa defesa aqui, inclusive, é a mesma defesa que processou a Globo em 4,5 milhões de reais e vazou o contrato dos pipocas do Big Brother. 27 anos depois, 26 anos depois, vazou o contrato e tá sendo agora, vai ter que pagar uma multinha pra Globo. Pois é. Ocorre que com o avanço dos fatos e o surgimento de elementos concretos, o advogado pega as coisas e vai embora. Você não achou que ia ser tão estressante, né? A defesa, ao contrário de muitos que preferem sustentar versões convenientes, como se a versão da defesa já não tivesse sido conveniente o suficiente, de ter metido um vídeo ali que obviamente não era verdade, exigiu a reconstituição fiel dos acontecimentos, chegando à realidade de que o fato que de fato aconteceu. Do que de fato aconteceu, né? E a realidade é objetiva, que é desobjetiva do que aconteceu da última vez, que é Pedro esteve no local acompanhado de um amigo, sem qualquer comportamento que justificasse a escalada de violência que se seguiu. Quem contou isso deve ter sido o mesmo cara que mandou o vídeo, né? Em determinado momento, ao se servir de um refrigerante, prática absolutamente comum, a prática não é muito comum, é de não pagar, de se servir é mais comum mesmo. Foi abordado de forma hostil por um indivíduo que, de maneira precipitada e agressiva, passou a proferir acusações e ofensas, alegando que teria reconhecido o abusador. O pior é que, mais uma vez, a defesa vem com uma coisa que não corrobora com os fatos mostrados, né? Não é isso que tá no vídeo. Tá certo que no vídeo a gente não dá pra saber exatamente o que aconteceu, mas não me parece, pelos vídeos, que o cara chega falando, eu te reconheci, seu abusador, sai daqui do meu estabelecimento. Não. O cara vai lá, se serve, sai com refrigerante e o cara vem falar com ele na moral. O que faz muito mais sentido ele falar, e aí, como é que você vai pagar? E não, sai daqui, abusador.
Mas não sou eu advogada de defesa. Tá? Diante disso, Pedro tentou evitar o conflito. O que se seguiu, contudo, não foi um desentendimento banal, foi um episódio de violência coordenada. Um grupo de indivíduos agindo em conjunto passou a perseguir e agredir o Pedro. É que nem a agressão coordenada que a Globo fez com ele. Não é o resultado das minhas ações. Não. É uma violência coordenada do Brasil inteiro, quando o pobre coitado do Pedro. Um grupo de indivíduos agindo em conjunto passou a perseguir e agredir o Pedro, extrapolando qualquer limite de razoabilidade e transformando uma situação corriqueira em um verdadeiro ato de violência coletiva. Ai. E aqui reside o ponto central que vem deliberadamente. Ai, meu Deus, eu não consigo. Tá difícil. Será que aqui tem um mais e menos. Que tudo. E aqui reside o ponto central que vem sendo deliberadamente ignorado. Não houve conflito, houve agressão, não houve reação desproporcional, houve tentativa de autopreservação, não houve versões divergentes, sendo que a primeira versão divergente foi a própria que eles próprios divulgaram. Houve uma narrativa artificial construída para justificar o injustificável. Essa defesa, por que é? Por quê? Por quê? Se ele está tão na razão, se está tudo do lado dele, se foi uma agressão injustificada, por que mandaram a mentira da primeira vez? Para quê, especificamente? Houve uma narrativa artificial construída para justificar o justificável. Essa defesa não se prestará a chancelar distorções. As medidas criminais cabíveis já foram adotadas e serão levadas até as últimas consequências, com a devida responsabilização individual de todos aqueles que participaram, incentivaram ou concorreram direta ou indiretamente para a prática das agressões. E não haverá recuo. O papel, ele aceita qualquer coisa, né? Entretanto, o que agrave muito a situação não se limita aos fatos físicos ocorridos. O que se viu na sequência foi um espetáculo lamentável de exploração midiática, no qual um episódio ainda não esclarecido foi exposto de maneira sensacionalista, sem qualquer compromisso com a apuração responsável, servindo como combustível para um verdadeiro linchamento virtual. Sendo que tem entrevista com todo mundo, gente. Como que não tem apuração? Até porque a apuração, gente, jornalística é o seguinte: você mostra o que está sendo falado, o que está sendo dito, mostra as provas, mostra um lado e mostra o outro. Não foi isso que foi dado? Inclusive, esse aqui estamos dando o lado dele. Não sei o que é que o advogado. É porque o advogado, pelo visto, não fez jornalismo, fez direito mesmo, né? Mas tudo bem. A repercussão gerada pelos fatos supostamente ocorridos no BBB e sua potencialização pela Rede Globo, tá vendo como eles estão tentando criar essa narrativa de que tudo isso é culpa da Rede Globo? Seguida por uma avalanche de julgamentos precipitados na internet, criou um ambiente de ódio que extrapolou o campo nas palavras e se materializou em violência concreta. Isso não é liberdade de expressão, isso é irresponsabilidade com consequências reais. Discurso inflamado, gente. É que eu não tenho o botão do supostamente aqui, então eu não posso falar o que eu acho. Discursos inflamados, narrativas rasas e exposição desmedida produziram exatamente o que se viu: a transformação de um indivíduo em alvo coletivo. Sendo que antes de tudo acontecer, o cara estava tirando fotos, o povo estava batendo palma, fazendo stories com ele, para postar, rindo, achando o máximo. Aonde não se configura aqui, em um momento nenhum, isso que estão falando aqui, transformação de indivíduo em alvo coletivo. Agora, se o cara entra numa barbearia sem camisa, pega uma bebida, diz que não vai pagar e acende um cigarro, às vezes a gente coloca o próprio alvo nas próprias costas, né? Pedro não foi apenas envolvido em um episódio isolado, foi exposto, rotulado e colocado em situação de risco por uma dinâmica que combina desinformação, espetáculo e ausência completa de responsabilidade. O resultado é evidente: Pedro, que já se encontrava em acompanhamento psiquiátrico e psicológico, teve seu quadro clínico significativamente agravado. Agora todo mundo tem que se responsabilizar pelo querido que faz o que ele quer, vai onde ele quer, né? E aí depois, quando... Difícil, né? Às vezes fica um pouco difícil. Ai, calma aí. Eu só queria ver isso.
sendo necessária reavaliação imediata por equipe multidisciplinar, inclusive com a possibilidade concreta de nova internação, ou seja, a dano real, concreto e mensurável. Ué, gente, mas aí se a pessoa ela tá internada, saiu e ela tá livre para beber, fumar na rua e para não sei o que, entrar sem camisa, realmente talvez precise internar de novo mesmo. Quem é que tá acompanhando? E ele não decorre apenas dos fatos ocorridos no local, mas da forma absolutamente irresponsável como foram explorados posteriormente. Reitera-se a defesa que tais fatos não teriam ocorrido se o episódio ocorrido no BBB não tivesse sido tratado, tá vendo? Como eu tô dizendo. Tudo parece querer construir uma prova, uma narrativa para o processo de que o Pedro se tornou um alvo público. Sendo que esse cara estava sendo ovacionado antes de supostamente agir de uma forma incongruente com o local. Isso que é o mais curioso. Tudo parece que está com o objetivo de criar um factoide. Mas tudo bem. Supostamente. Tá? E não potencializado como fez a emissora de televisão e seus funcionários. Você vê que, mesmo depois disso tudo, eles ainda citam diretamente a Rede Globo como responsável dele ter apanhado na barbearia, porque eles querem criar uma história de que o Pedro sai na rua e apanha. Por fim, essa defesa reafirma que não atua para agradar plateias, muito menos para se curvar a pressão de narrativas virais. Atua para restabelecer a verdade, proteger direitos e responsabilizar com rigor todos aqueles que ultrapassam e continuam ultrapassando os limites legais e civilizatórios. Porque o Pedro não ultrapassa nada, ele é um coitado, né? A tentativa de transformar a agressão em justificativa, vítima em culpado e exposição irresponsável à informação não prosperará. Aí eu queria passar de novo esse vídeo que eu passei já outro dia. Vazado o contrato com o Big Brother. Globo se vinga do Pedro e aplica multa milionária por ele ter vazado o contrato com o Big Brother Brasil. E, gente, ó, essa treta entre Pedro e Big Brother tá dando o que falar, hein? Lembra que na semana passada contei pra vocês que ele e a sua defesa meteram um processo ali nas costas da TV Globo e pedem uma indenização de 4,2 milhões de reais. Segundo a defesa do Pedro, o que a Globo fez foi negligência. Eles sabiam ali que o participante possuía problemas psiquiátricos e ainda assim permitiram a sua entrada ali no Big Brother e aconteceu tudo o que aconteceu ali, né? Com a Jordana, com o estado mental que ele tava ali dentro da casa. Bom, fato é que ainda na semana passada, quando saiu esse processo aí, vazou junto no processo o contrato do participante Pipoca com a Globo. E a gente sabia que isso ia dar merda. Dito e feito, deu. Porque assim, esses contratos não Detalhe que podem... uma coisa que eu não sabia é que é possível na hora de você fazer um processo, você adicionar documentos em sigilo. E pedir, inclusive, ao juiz para que esses documentos não sejam liberados. Existe uma cláusula clara no contrato do Pedro, dizendo que esse contrato, em hipótese alguma, de forma permanente, esse contrato não pode ser divulgado. Quando você coloca numa situação de justiça onde esse contrato fica aberto para todo mundo, é óbvio que esse contrato está sendo quebrado, né? Então eles poderiam, sabendo que existe essa cláusula de confidencialidade no contrato, ter adicionado em sigilo no processo. Porque óbvio que é importante para o juiz o contrato do que ele assinou com a Globo. É um fato, é uma prova. Eles têm razão de colocar o contrato. Agora, não de transformar ele público para qualquer pessoa que entrar no Jus Brasil poder ver. Né? Ser expostos. Na realidade, eles não podem nem ser comentados pelos participantes, tá? Existe lá a cláusula que é proibido. E agora, segundo informações do F5 da Folha de São Paulo, a Globo revidou. Se ela tá sendo processada, ela meteu o processo também e tá cobrando uma multa de 1,5 milhão de reais pela quebra de uma cláusula contratual. O contrato que ali que o Pedro vazou, na cláusula 7.5 de condições gerais ali do contrato, existem que
as informações colocadas ali são extremamente confidenciais e que caso seja exposta, existe ali o pagamento de uma multa. E detalhe, tá? Essa cláusula, ela é perpétua, ou seja, ele não pode falar, ai, acabou o Big Brother, daqui um ano eu vou expor tudo. Não. Por isso que a gente não vê outros participantes de Big Brother expondo ali os seus contratos do passado, porque o contrato diz que a confidencialidade com a TV Globo, com tudo que foi colocado ali, é pro resto da vida. A Globo também deve apresentar essa cláusula contratual na sua defesa ali do processo que o Pedro tá movendo contra ela de 4,2 milhões, né? Bom, é óbvio que isso ia acontecer, gente. A Globo, ela se arma muito bem com essa questão. Na realidade, eu acho que nem foi uma boa ideia o Pedro. Os caras estão há 26 anos fazendo isso. Acho que eles sabem. Por que será que até hoje não teve esse problema? Processar a Globo ali, porque tá na cara que ele vai perder, né? Caiu ali no papinho de familiares e no papinho da defesa, que pode ter força contra toda a situação, mas assim, foi ele quem mentiu, foi ele quem negligenciou ali o fato dele ter atestado psiquiátrico, foi ele quem cometeu o assédio em cima da Jordana. Até aqui, absolutamente tudo é desfavorável ao Pedro, inclusive o vazamento ali do contrato, uma coisa extremamente proibida, foi lá e vazou, colocando a Globo numa situação. Inclusive, esse acontecido na barbearia também pode trabalhar contra ele. Que pode comprovar que ele mesmo, com todas as questões e com laudo, etc., continua sendo um problema para a sociedade. Né? Porque, gente, vai pegar todo o povo lá de testemunha e vai pegar o que o cara fala pro Léo Dias e vai pegar as imagens. Se na imagem, gente, é tão fácil. Se na imagem tiver claramente ele acendendo um cigarro dentro da barbearia, é culpa da Rede Globo, o tabagismo? Não dispõe quanto que ela paga de cachê ali pra eles, quanto que eles ganham por semana, o que é proibido, o que não é, e bababá. A Globo também não deixou barato. Ela sabe que ela não vai perder para pagar uma indenização ali pra ele, muito difícil isso acontecer. E agora ele também vai se lascar mais ainda e vai ter que pagar R$1 milhão ali pra Globo. Já pensou, gente? Olha que bucha, hein? Bom, é isso. Quero saber o seu comentário, hein? O que vocês acham dessa história da Globo revidando o processo em cima do Pedro? Tô há meia hora falando no mudo. Apertei muitos botões errados aqui, voltou agora, né? Eu acho que no final é o famosíssimo parabéns pela coragem. Porque noção vai ficar faltando aí. Um beijo.